Muito bem, a partir de agora para ouvir o professor Paulo Gonçalves. Aliás, não só treinou a seleção brasileira feminina, que vai iniciar a sua caminhada na Copa do Mundo Feminina na Austrália e na Nova Zelândia, como também conquistou medalhas, títulos, e é o nosso convidado nesse sábado de futebol aqui na Bandeirantes, do nossa área. Professor Paulo Gonçalves, primeiro, muito obrigado por atender a reportagem da Bandeirantes, e eu gostaria que o senhor falasse imediatamente como é que está o amigo, como é que está a saúde do professor Paulo Gonçalves. É sempre bom te ouvir aqui na Bandeirantes. Muito obrigado, viu, pelas recomendações, mas está tudo bem, saúde está boa, graças a Deus, e agora o grande problema chama-se Seleção Brasileira Feminina, né? Nós todos estamos aguardando que haja uma tomada de atitude mais dura, mais drástica, para poder chegar lá e, quem sabe, ganhar esse título, né? Muito bem. Professor Paulo Gonçalves já conquistou títulos. A gente pode colocar que o professor Paulo Gonçalves acabou dando projeção para a seleção brasileira se tornar o que é hoje. Dá para traçar um comparativo da época que você comandou a seleção brasileira feminina para a seleção nos tempos de hoje, 20 anos depois? Muita coisa mudou, professor Paulo Gonçalves? Conta pra gente. Olha, muita coisa mudou. A CBF naquela época não estava dando aquele apoio que precisava, né, para o futebol feminino, porque o futebol feminino estava sempre segundo plano. E nós tivemos a sorte de montar uma seleção rapidinho, ganhamos 2 sul-americanos, ganhamos um pan-americano, medalha de ouro em todos os 3, e fomos para o campeonato mundial. A equipe pela primeira vez, né? Fomos para o campeonato mundial. Chegou lá, nós tivemos uma presença muito importante, ganhamos de 4-0 da França, 1-0 da Espanha, 4-3 agora me esqueci, e nós saímos de lá invicto. Empatamos no final com o Canadá, 1-1 na semifinal, e fomos desclassificados então, por pênaltis. Mas o time jogou bem, ganhou, e nós saímos de lá invicto. Tivemos também uma fase de 21 jogos sem perder com a seleção brasileira feminina. Então, tivemos uma fase boa, viu? Muito boa mesmo. Muito bem. Ô professor, a gente pode colocar que aquele Pan-Americano de Santo Domingo ajudou a dar a projeção necessária para a seleção brasileira feminina? Sem dúvida, ali iniciou a projeção feminina da seleção brasileira feminina, porque realmente o Pan-Americano já era uma disputa mais competitiva, maior das seleções mundiais, e a Cristiane, me lembro bem, ela fez o gol para nós e nós lá conseguimos a medalha de ouro. Dali realmente o Brasil iniciou uma projeção muito grande em relação ao futebol feminino. Muito bem. E eu me lembro muito bem nessa caminhada, professor Paulo Gonçalves, que o senhor ajudou a construir, como colocar dentro desse desafio de andar pelo Brasil, porque a gente não tinha competição na época, né? Mas o senhor ajudou a elaborar, a construir, a pavimentar competições pelo país. Conta pra gente como começou esse trabalho. Você tem razão. Nós saímos aí em busca de jogadoras, sempre, e fomos a várias capitais do Brasil. No Paraná, eu fiquei por volta de 8 horas sentado numa mesa, tomando um cafezinho, um almoçozinho, e entrava atletas o time de 20 minutos cada um, 20 minutos. De lá eu tirei 8 atletas, me lembro bem. E depois nós iniciamos uma pesquisa, fomos buscar a Marta no Vasco também, que jogava lá no Vasco, e o Cristiane no Juventus, e formamos uma bela seleção, viu? Uma bela seleção, realmente a seleção brasileira. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos veio aqui, que era uma potência, né? E nós fizemos 4-0 nos Estados Unidos aqui. Então eles assustaram, convidaram a gente para ir aos Estados Unidos, sabe? Então foi uma época muito saudável. E o senhor saía para buscar joias, para buscar talentos, para montar uma seleção brasileira feminina.
Hoje, com a tecnologia que a gente tem, né, que esse mundo todo globalizado, né, muita coisa mudou, mas o senhor acabou sendo pioneiro na construção de tudo isso, né? Mudou muita coisa, a estrutura, a condição de trabalho, o choque de realidade é muito grande, daquele início do seu trabalho para hoje, professor Paulo Gonçalves? Mudou muito, porque hoje a CBF dá muito mais ênfase ao futebol feminino e há uma necessidade, por exemplo, dos clubes estarem participando com o futebol feminino também, e isso ajudou demais o futebol brasileiro, porque antes não era, os clubes profissionais não eram obrigados a ter futebol feminino. Depois que foi instalada essa necessidade, quer dizer, apareceram várias craques aí que a gente está vendo nessa seleção brasileira nova que está se formando agora e que vai realmente competir na Copa do Mundo, eu acho que com grandes possibilidades. Muito bem. A gente está ouvindo o professor Paulo Gonçalves aqui no Nossa Área pela Bandeirantes, que pavimentou esse trabalho de buscar competições para a seleção brasileira, porque antigamente a gente não tinha competição no futebol feminino, e o professor Paulo Gonçalves, que vai sendo ouvido aqui na Bandeirantes, no Nossa Área, ajudou a elaborar, a pavimentar, a construir, foi o pioneiro à frente da seleção e ajudou também a seleção brasileira, né, ter projeção. E ele está batendo um papo conosco aqui no Nossa Área, neste final de semana, neste sábado de Copa do Mundo Feminina, né? Na Oceania, na Nova Zelândia e também na Austrália. O Brasil ainda não estreou, mas a Copa do Mundo já começou. Como é que você tem visto esse início de Copa do Mundo? O senhor tem acompanhado, professor Paulo Gonçalves? Eu tenho acompanhado os resultados, né? E normalmente esses resultados estão assim... se dirigindo para a realidade do que é a Copa Feminina, né? A Copa do Mundo Feminina. Porque as equipes, essas equipes maiores, vamos dizer, Estados Unidos, que joga hoje, né? Joga às 22 horas, são as equipes mais principais. Canadá também tem uma equipe boa, perdeu hoje, mas tem uma equipe boa também. E a Alemanha também sempre foi uma equipe que dá muito trabalho jogar contra as alemãs. A França melhorou muito o seu futebol. Quando nós jogamos com elas lá, nós enfiamos 4-0 nelas, e agora não, é uma outra seleção francesa. Então eu vejo com bons olhos, viu, a participação da seleção brasileira, e muito obrigado pelas palavras elogiosas, como fui um dos baluartes aí para criar a seleção brasileira. Não, mas a gente aqui, professor, a gente precisa ressaltar, né, e dar todo o mérito daquele trabalho distante, da condição de trabalho que mudou bastante para os tempos de hoje. A gente vê as meninas com a condição de trabalho, é claro que ainda precisa-se de mais estrutura, de mais condição de trabalho. Existe ainda uma diferença, um abismo também salarial do futebol masculino para o futebol feminino. Aí, se a gente entrar nessa seara, a gente vai abrir uma série de debates aqui dentro do Nossa Área pela Bandeirantes. Mas antigamente existia uma pequena premiação, né? Hoje a jogadora tem um salário, nada que a gente vá comparar com o futebol masculino, mas hoje existe uma valorização, mesmo que pequena, do futebol feminino financeiramente falando, algo que não existia no seu tempo também, né, professor Paulo Gonçalves? Você tem toda a razão. Naquela época, o que acontecia? Era uma gratificação para as atletas, né? E quando nós formamos a seleção, nós convocamos aí 25 atletas, depois fomos eliminando, até chegar às 18 que viajavam com a gente. Mas eram gratificações para as atletas, e nós próprios também, o técnico, auxiliar técnico, preparadores físicos, recebiam ali um saláriozinho, mas um saláriozinho só para constar, né? Não era nenhum salário que pudesse, como os de hoje, né? De jeito nenhum. Então realmente era um trabalho assim de base bem feito, sabe? Nós olha que como nós tínhamos adversários para treinar, porque a seleção na época nós tínhamos de 20, 22 jogadores, mas volta e meia não dava coletivo. Então o que eu fiz?
solicitei ao pessoal do Vasco que mandasse o juvenil. Juvenil, uns meninão grandão, né? De 17 anos, 18 anos, e tudo forte. E nós começamos a treinar contra o juvenil do Vasco. Às vezes até alguns juniores participavam. E isso deu uma ênfase muito grande à seleção brasileira, porque a Marta, por exemplo, dividia, chocava com os jogadores, com o masculino. Isso deu uma estrutura muito boa para a seleção brasileira se firmar, sabe? Então esse foi um dos motivos nossos que nós conseguimos fazer uma seleção brasileira muito boa, em função exatamente de estar treinando contra juvenil masculino. E às vezes até alguns jogadores excepcionais lá que estavam no Vasco, então eles entravam lá no campo e nós fazíamos todo o treinamento em cima do juvenil. Isso aí deu uma estrutura muito grande para a seleção brasileira. Interessante, a gente está ouvindo aqui o professor Paulo Gonçalves. Começou a Copa do Mundo Feminina da FIFA e a gente está ouvindo o professor Paulo Gonçalves, que foi o pioneiro nesse trabalho, né? Conquistou títulos e também trabalhou com Rainha Marta. Daqui a pouco ele vai falar também. Até aqui a gente já teve Nova Zelândia 1, Noruega 0, a Austrália vencendo a Irlanda pelo placar de 1-0, Nigéria e Canadá empatando por 0-0. O Brasil ainda não estreou na Copa do Mundo Feminina, vai estrear só na segunda-feira, né? É bom destacar isso. E a gente está batendo um papo aqui com o professor Paulo Gonçalves. O Brasil que vai estrear contra o Panamá na segunda-feira, dia 24. O senhor falou dessa premiação e eu fiquei curioso para saber aqui. Essa premiação era de quanto, hein, professor Paulo Gonçalves? Na época da nossa seleção? Exatamente. Não, a premiação era realmente o quê? Medalhas de ouro que nós recebemos, as medalhas de ouro para todas as atletas, e realmente uma premiação, mas uma premiação assim, simbólica, sabe? Simbólica, para dar uma motivação mais às atletas, porque realmente todas necessitavam mais de uma função mais detalhada dentro do futebol, para poder receber um salário maior, né? Mas não aconteceu. Então era sempre a premiação maior. Muito bem, confirmando que a gente teve também Suíça vencendo Filipinas por 2-0, Espanha 3-0 contra a Costa Rica, né? E a seleção brasileira confirmando estreia na segunda-feira contra o Panamá, né? E a Bandeirantes vai acompanhando tudo para você aqui no nossa área e na programação da Bandeirantes. Professor Paulo Gonçalves, quando se olha para trás, 20 anos depois, muita coisa mudou no futebol feminino, né? Eu gostaria que você discorresse em cima desse tema e eu gostaria que você falasse um pouquinho também, né? De uma coisa muito importante a respeito da Copa do Mundo feminina. Quais as seleções favoritas? E a gente pode apontar a seleção brasileira como favorita dentro desse torneio, hein, professor Paulo Gonçalves? Olha, você tem razão, eu acho que pode sim, viu? Pode sim, uma seleção muito bem preparada, está bem estabilizada, bem estruturada, e eu acho que a competição maior aí normalmente sempre vai ser os Estados Unidos, né? Embora Alemanha e França também tenham boas perspectivas, a Austrália é um time muito forte, sabe? Mas eu acho que a seleção brasileira está entre as três aí que pode conseguir ser campeão brasileiro mundial, viu? Do futebol. Muito bem. O professor Paulo Gonçalves, a gente tem nessa primeira fase, na fase de grupos, né? O Brasil estreia contra Panamá, depois tem a França e depois vai ter a Jamaica. O que pode assustar a gente nessa primeira fase, nessa fase de grupos da Copa do Mundo Feminina que vai sendo disputada na Oceania? O Panamá não, mas a França é sempre uma disputa dura, muito dura. A França melhorou o futebol muito. E a surpresa pode ser a Jamaica, né? Porque são atletas muito volunteriosas, correm o tempo todo, não tem cansaço. Então pode ser uma surpresa aí, pode ser a Jamaica, viu? Muito bem. Ô professor Paulo Gonçalves, pra gente ir finalizando esse bate-papo aqui na Bandeirantes, a grande rádio do centro-oeste do país, né? O senhor que está acompanhando também a Copa do Mundo Feminina, que é o assunto do momento hoje, a gente tem um time de renovação, um time comandado pela Pia,
né, na Oceania. Muda muita coisa no comando técnico, muda muita coisa no trabalho a partir dessa renovação, professor Paulo Gonçalves? Muda muito, porque o staff, por exemplo, que compõe a administração, é muito maior, né? O staff, os treinadores da equipe, os preparadores físicos, a assistência completa, os treinamentos são planejados realmente com muito carinho, muita dedicação. Então a mudança é muito grande. Nós estamos aí com o futebol brasileiro feminino já bem deslanchado, viu? Já está numa competição em que ele pode vir a ser campeão tranquilo. Muito bem. Para ir finalizando, professor Paulo Gonçalves, e para te liberar também nesse final de semana, né? O senhor já falou do PAN de Santo Domingo, que acabou dando visibilidade para o Brasil. A Rainha Marta, ela pode ser considerada a nossa esperança nessa Copa do Mundo feminina, né? Aliás, por falar na Rainha Marta, eu gostaria que você falasse também da projeção que ela teve nas suas mãos lá atrás, no início, quando ela surgiu, professor Paulo Gonçalves. Nós fomos buscar a Marta no Vasco e ela era uma menina de 16 anos, então muito novinha, muito magrinha, e realmente quando eu tive aquele livro que eu fiz da visão periférica e futebol, nós ensaiamos muito com ela e com vários atletas, sabe? Aquele trabalho que nós fizemos da visão periférica e futebol. Então a Marta, ela deslanchou mesmo, ela deslanchou na minha época lá, tanto que no meu período ela já foi considerada a atleta número 1 do mundo, né? No Mundial, por exemplo, ela foi considerada a atleta número 1 do mundo. Então nós temos que reconhecer que a Marta agora, com 37 anos, já traz uma certa dificuldade física, né? Então parece que a nossa treinadora, muito boa treinadora por sinal, parece que deixa a Marta mais quieta para o segundo tempo, para ver se ela resolve os jogos com dificuldade. A Marta entra para resolver. Parece que esse é o panorama que está sendo montado, viu? Muito bem. O senhor, se tivesse o lugar da Pia, também levaria a Marta? Ela ajuda na liderança do grupo? Eu levaria porque ela é um exemplo de atleta, tecnicamente, né? Tecnicamente falando, ela é um exemplo. E ela dá muita motivação à seleção brasileira, sempre deu. Então, é aquela atleta que após o jogo, após as vitórias, vibrava, cantava, dançava. Então, eu acho que ela continua assim. Então, esse fator motivação, ela é muito importante na seleção brasileira. Muito bem. Professora, hoje é difícil ou não achar mais Martas pelo Brasil para a gente colocar na seleção brasileira feminina? Não é difícil não. A Marta é lá do Nordeste, né? De uma cidadezinha lá do Nordeste. Então você vê de onde pode aparecer essas atletas, né? E o brasileiro tem essa índole de praticar o futebol bom. A brasileira já entrou no ritmo também. Então eu acho que outras Martas virão por aí, sem dúvida, viu? Muito bem, gente, que papo bacana com o professor Paulo Gonçalves, pioneiro no futebol feminino, batendo um papo conosco. Brasil que vai estrear na segunda-feira, Brasil favorito nesse primeiro jogo, né, contra o Panamá, depois contra a França, né? O Brasil e sua caminhada na primeira fase, na fase de grupos da Copa do Mundo, e depois tem a Jamaica. Sobra o Brasil nessa fase de grupos, na sua opinião, hein, professor Paulo Gonçalves? Olha, esse primeiro jogo é muito bom para nós. É como a seleção portuguesa. A seleção portuguesa queria sair vitoriosa no primeiro jogo. Era importante para eles. Eles consideravam o primeiro jogo fantástico, que seria praticamente a definição para os próximos jogos, a seleção portuguesa. Mas é o tal negócio, né? O Brasil está muito bem estruturado e enfrentar o Panamá nesse primeiro jogo é muito importante para nós, porque vamos dizer que haja uma vitória aí de 2-3-0, é o suficiente para dar muita motivação ao atleta para chegar a uma final. O professor Paulo Gonçalves, quando você olha para trás, pelo que você construiu, e depois olha 20 anos depois,
Que filme passa pela cabeça do senhor com a seleção brasileira estreando já na próxima segunda-feira, nessa segunda-feira na Copa do Mundo Feminina? Né? Que filme vem na cabeça do professor Paulo Gonçalves, a sementinha que você plantou lá atrás? Eu vejo o mesmo filme quando nós estreamos no Canadá, viu? Era o primeiro jogo, era um jogo dificílimo, era contra a Alemanha, e aquele primeiro jogo a gente sempre traz ele como o mais importante. Quando você passa o primeiro jogo, as coisas facilitam. Então aí depois nós viemos 4-0 na França, tivemos 4-3 1-0 na Alemanha, e fomos assim ganhando sem perder. No fim empatamos com o Canadá, mas ganhamos todos os outros jogos. Olha que na França nós fizemos 4-0 na França, e a França era um timaço também, né? Mas então a gente, lembrando aquilo, a gente sabe que o Brasil passando pelo Panamá, e vai passar, com certeza, então ganha força e ganha estrutura para os outros jogos mais. Vamos esperar um problema da Jamaica, né? A Jamaica é que pode ser a grande surpresa. Muito bem. Professor Paulo Gonçalves, adorei demais te ouvir aqui na Bandeirantes, né? A rádio líder de audiência, né? Na hora do futebol, desse final de semana de muito futebol pra gente. Copa do Mundo Feminina também é um destaque também aqui na nossa área, pela Bandeirantes com a Tandara Reis, e muitíssimo obrigado pelo carinho de atender a nossa reportagem neste sábado de muito futebol, professor. Um grande abraço e um ótimo final de semana, e boa Copa do Mundo Feminina pra nós. Eu é que te agradeço pela entrevista, junto à Band aí, que faz esses programas espetaculares como esse aí que a gente participa. Então, o meu abraço a você e o meu agradecimento à Band.